Quando a gente olha para estatísticas de crescimento, a Endeavor tem um estudo chamado Scale Up, que ela mostra que somente 1% das empresas cresce mais de 20% durante 3 anos consecutivos. Então, o que eu estou te contando? 99% das empresas não crescem. Tiago, por que você fala isso? Para me desanimar? Não, para você entender que tem complexidade, para você entender que tem desafio. Se você não entender isso, você vai subestimar a complexidade do que está na tua frente. Então, qual que é a parada que eu falo o tempo inteiro pro meu time? Estamos em guerra. O que é estar em guerra? Irmão, tá em guerra é estar 100% alerta, ativo. Velho, isso aqui é um adversário muito grande, que vai te desafiar pra caramba. E se você não olhar para esse adversário como um grande oponente, você vai subestimar ele e você vai cair nessa estatística. Segundo ponto, o total da tua receita, o total do teu resultado é uma combinação de 3 fatores. Quantidade de pessoas que descobrem que você existe, vezes uma taxa de conversão, vezes o teu ticket médio. Como é que eu aumento o faturamento, Thiago? Ou eu aumento o número de pessoas que me conhecem, ou eu aumento a minha taxa de conversão, ou eu aumento o meu ticket médio. Ou então eu aumento os 3. Né? Difícil você fazer os 3 simultaneamente. A maioria esmagadora das empresas tem um grande desafio chamado geração de demanda, que é o quê? Fazer com que as pessoas descubram que você existe. E quando a gente fala sobre geração de demanda, normalmente tá aqui, ó. Geração de demanda, o grande desafio é você achar um canal. Qual é o teu canal de aquisição? Qual é o canal que você vai ter mais eficiência para trazer potenciais clientes? Não adianta você me falar que é indicação, porque para mim indicação é uma doença. Indicação é um vírus que treina o empreendedor a ter grandes problemas. Por quê? Porque você fala, cara, eu tenho um produto bom pra caramba, eu não preciso prospectar, eu não preciso vender, eu vou esperar a indicação chegar, né? E aí o que você faz? Você não constrói máquina de vendas, você não investe em marketing, você não investe em estrutura e você fica se contando uma história de que não precisa disso. E aí o que acontece? Você não se treina na habilidade mais importante que faz uma empresa ser próspera ou uma empresa ter um crescimento estagnado. Quando eu falo de canal de aquisição, é igualzinho achar uma via, achar uma rua, achar um local para se deslocar. Eu posso ir por uma rua onde está indo todo mundo e eu vou pagar mais caro por essa rua, vou gastar mais energia e vou ter menos resultado, ou eu posso ir para uma rua onde eu vou sozinho. Só que como eu encontro vias de crescimento onde eu vou poder nadar de braçada ou correr em alta velocidade? Testando. Tem uma que eu particularmente gosto muito e que vocês vão ver ao longo desses dias. A gente usa uma tecnologia chamada telefone, né? Não sei se vocês sabem, mas além do Instagram, ele tem uma função pouco utilizada hoje em dia. Quando você abre, aparece uma sequência de números. Se você digitar um número certo e apertar um botãozinho verde, atende uma outra pessoa do outro lado e você consegue conversar com ela mesmo estando muito distante. É uma tecnologia incrível, que quase ninguém usa. Só que acontece, gente, nada é mais poderoso do que sua voz para vender. Não tem nenhum outro lugar que você consegue colocar energia, entonação, passar emoção, passar credibilidade. Agora entende o seguinte, tá? 7% da tua comunicação que você fala. 93% é postura corporal, prostração, teu nível emocional. E aí a gente tem que trabalhar essas duas coisas. Onde que a maioria dos vendedores perde dinheiro e por que que, de novo, a indicação faz a gente ter um grande problema, né? Jornada de compra. Ah, Thiago, já tô cansado de conhecer esse conceito chamado jornada de compra. O que é jornada de compra? Eu morava num bairro no Rio chamado Tijuca, também conhecido, né, pelos cariocas. Alguém que é do Rio? Quem é carioca? Aí, galera aí. Chamado de Tijuquistão. E, cara, eu particularmente eu gosto muito de vendas, né? Se tivesse um grupo de apoio a vendedores anônimos, eu faria parte desse grupo sem dúvida nenhuma. E eu fui com o meu time almoçar, só que dentro desse restaurante só pegava o 3G, não pegava o 4G. E eu tava fechando uma venda pelo WhatsApp, parei na porta do restaurante. Cara, o Peter Drucker, ele tem uma frase muito boa que ele fala: a cada 3 anos aprenda algo completamente novo. E aí dentro dessa decisão eu comecei a fazer jiu-jitsu. Só que eu tenho pouquíssima habilidade. E nos meus primeiros meses de jiu-jitsu eu quebrei o braço. Então tava eu, né, na porta do restaurante com o celular na mão e aqui o braço quebrado. Me passa o entregador do iFood. Aí foi até o final da rua, começou a voltar por cima da calçada. Eu falei, rapaz, diferente esse moço, né? Por cima da calçada, uma rua tão larga, né? Pra que isso? Ele foi se aproximando, pegou meu celular e acelerou. Vocês lembram que eu tava fechando uma venda, eu tava aqui com um AirPod. Falei, pô, cara, isso é iPhone, né? Find my iPhone, fui correndo até o escritório, tava num bom condicionamento físico, pace de 5, cheguei. Quando abri a porta do escritório, um vendedor virou pra mim e falou, você foi roubado, né? Falei, como é que você sabe? Você tava falando com um cliente, não tava? Falei, tava. Então, ele ligou pra cá, ele disse que tava negociando contigo, tava quase fechando, e do nada você começou a falar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar, e a sua voz sumiu. A gente imaginou que você tivesse sido roubado. Cara, gente, eu
uso o celular o tempo inteiro. Eu produzo stories, conteúdo, ligação, WhatsApp. Eu não consigo ficar um dia sem ele porque é dinheiro que eu tô perdendo. E a partir desse momento eu precisava resolver o problema, né? Minha casa ficava a 4 km do escritório e eu fui andando. Cara, quando eu fui andando, que ideia idiota. A cada esquina tem um grupo de entregadores do iFood se reunindo, vocês sabiam disso? E eu ia sorrateiramente me aproximando deles para tentar ver se o meu celular estava no meio. Eu quase apanhei 3 vezes. Quando eu fui pro shopping comprar um celular novo, eu falei, velho, eu quero um celular que eu possa ser roubado e que eu não fique puto com isso. Essa era a característica. Definir os requisitos que eu tô buscando. Fui em 3 empresas. Cara, iPhone. O preço do iPhone é o mesmo em qualquer lugar, né? Não tem pouquíssima diferença tirando se você for comprar lá fora. Escolhi o fornecedor que tinha o melhor seguro, né? E com uma combinação do seguro mais celular, melhor custo-benefício. O que eu acabei de escrever para vocês? Jornada de compra. Você concorda que se você entender exatamente o que é o assalto do teu cliente, como que ele pesquisa para conseguir achar a solução, de que maneira ele define o que ele espera como resultado final e como ele compara você e os teus concorrentes para tomar uma decisão. Se você trabalhar e treinar o teu time a cada momento a ajudar o teu cliente nas diferentes etapas, a tua conversão muda radicalmente. O Carlão vai falar com vocês. Carlão casou recentemente. Cristão e tal, aquela coisa toda ansiedade pro casamento, foi comprar uma geladeira. Entrou na geladeira junto com a noiva. O vendedor perguntou, pois não? Ele falou, quero geladeira. Aí levou ele pro fundo da loja, que normalmente fica no fundo da geladeira, mostrou uma geladeira e virou para ele e falou, essa aqui tem Turbo Store. Carlão olhou assim, tipo, sem entender, e foi saindo em direção à porta. O vendedor gritou lá do fundo e falou, e essa é a última peça. O que ele fez? Usou escassez para um cara que ainda estava explorando solução. Agora, vamos lá, né? Eu sou o vendedor de eletrônico. Entra o Carlão junto com a noiva. Observação. Primeira coisa que eu noto, tem uma aliança na mão direita dele. De cara, eu vou dar parabéns. Falou, pô, parabéns, cara, que legal, né? Que decisão importante. Beleza? Me conta. O que você está buscando? Geladeira. Agora, deixa eu entender uma parada. Você trabalha de home office ou trabalha no escritório? Você gosta de cozinhar ou você não gosta de cozinhar? Você pretende cozinhar todos os dias ou você vai cozinhar uma vez por dia, congelar tudo e aos poucos ir tirando? Para você é mais importante o valor da parcela ou o valor total da geladeira? O que eu tô fazendo, gente? Primeiro, identificando em que etapa ele tá. Segundo, ajudando ele a construir uma visão do que ele espera como geladeira. Terceiro, definindo os requisitos que ele precisa para escolher a melhor geladeira para a realidade dele. E por último, cara, ó, essa geladeira aqui, eu consigo parcelar ela em até 12 vezes sem juros. Ela tem uma economia de energia de 30% e eu consigo, no pronto entrega, deixar na tua casa antes do teu casamento, porque eu sei que você vai casar e quando você entrar dentro da casa, você quer que a geladeira já esteja lá. Gente, vocês já viram algum vendedor fazer um negócio desse numa loja de eletrônica? Eu me mudei recentemente e fui comprar uma TV. E eu falei, olha, pô, eu quero uma TV grande. Só que eu tenho uma regra, eu só compro se o cara for bom. Se o vendedor for ruim, eu posso estar, tipo, morrendo de sede no deserto. Eu vou cair seco. Se o vendedor for bom, mesmo que eu não precise, eu compro. Porque tem que valorizar a profissão. Vocês não têm noção. Eu acabei comprando online, cara. Não consegui. Depois de gastar muita energia, os caras só falam de característica técnica, de atributo, de informação, que não faz diferença. Agora, é mais complexo do que isso. Principalmente quando a gente olha a internet, quando a gente olha a rede social, quando a gente olha tudo que está disponível para o teu cliente tomar a decisão. Quando o cara chega para falar contigo, ele já percorreu parte da jornada de compra. E muitas vezes, para quem produz conteúdo, ele já chega íntimo de você, né? Fala, e aí, e tal, Thiagão, né? Sabe que com essa parada de produzir conteúdo, vocês estão sabendo, mas eu tô ficando famoso. Vocês estão ligados nisso? Eu fui pro treinamento do Eric, tava indo pra Florianópolis, aí cheguei no aeroporto, fui comer uma paradinha, aí um cara chegou para mim, Thiago Nigro. Eu falei, não, irmão, é Reis. Não, mas eu te sigo também. Aí, já frustrado, embarquei no avião, sentei, né? Aí tô lá no meu cantinho, lendo meu Kindle, aí vem a aeromoça. Thiago Reis? Eu falei, sou eu. Aí ela, você deixou cair seu documento. Só pra controlar o ego, né? Falei, pô, até a aeromoça me segue, cara. Tô boladão. Não. Qual que é o jogo? O nosso grande desafio é entender que, ao mesmo tempo que você tá tentando fechar uma venda, na outra ponta, o teu cliente tá tentando resolver um problema. Só que qual que é o grande problema dessa guerra entre as duas pontas? Por mais que eu adore bater minhas metas e vender, o teu cliente odeia ser vendido, mas ele adora comprar. E o teu grande desafio dentro dessa jornada é conseguir mostrar para ele o caminho a qual ele precisa percorrer para tomar essa decisão. Dentro desse jogo, tem uma lógica chamada pirâmide da consciência, onde mostra que a maior parte das pessoas que poderiam estar te comprando não sabe nem que precisam de você. Então, assim, quando eu olho para a pirâmide de consciência, eu tenho aqui em cima 3% do teu mercado que está 100% pronto para comprar. E eu tenho a parte lá de baixo que nem sabe do problema que ela possui com 97% do teu mercado. E por que eu preciso mudar isso? Porque sem entender exatamente quais são as dores e as compreensões que o meu cliente percorre ao longo da jornada para tomar uma decisão, eu não vou conseguir fazer ele subir, né? E aí como é que a gente faz isso? 4 pilares. Primeiro pilar, estratégia de crescimento.
Cara, para quem você vai vender, qual que é o mercado e qual que é a estratégia que você vai adotar para fazer isso. Aqui você vai definir direção. Todo mundo quer começar pela tecnologia, pelo processo, contratando o vendedor. Não. Para quem eu vendo e como eu vou fazer isso. Segundo, canal de aquisição. A história que eu mostrei para vocês. Eu vou numa rua cheia de gente ou vou numa rua vazia? Qual é o canal? Aí acontece um grande erro aqui. Eu vou fazer inbound, outbound, eventos, redes sociais, indicação e sei lá o que. Não. Todas as empresas de alto crescimento, 80% da receita dela nos primeiros 3 anos vem de um único canal de aquisição. Se você está trabalhando com 2 canais, você está dispersando energia. Está fazendo mais ou menos 2. Cara, para de jogar energia fora, foca em um único canal, deixa ele muito otimizado. Quando ele estiver eficiente, abre o segundo, abre o terceiro, abre o quarto. Agora, o seguinte, tá? Eu só preciso do segundo canal quando o primeiro começa a dar sinal de saturação. Se não deu sinal de saturação, você não precisa do segundo. O que é sinal de saturação? Custo por lead muito alto, CAC não bate. O que é muito importante vocês entenderem? A gente vai entrar em cada um desses pontos e tá tudo dentro dessa apostila de vocês. E detalhe, foca muito no que eu tô falando, porque na verdade a todo momento a gente está atualizando esse conteúdo aqui e trazendo coisas novas. Terceiro ponto, processo. Se você espera que o teu vendedor tenha uma alta performance, mas ele não tem um roteiro, não tem um script, não tem um modelo, não tem templates, você vai gastar muita energia cobrando, mas você vai ter pouco resultado. Porque tudo aquilo que eu repito, eu fico melhor. Tudo aquilo que eu faço de vez em quando, eu vou ficando ruim. Como é que eu faço para o meu vendedor ficar cada vez melhor? Eu tenho que ter uma boa estrutura. Uma estrutura que ele repete a todo momento. Se a cada nova reunião o vendedor vai inventar o que ele vai falar, velho, ferrou. Ele não vai conseguir. Você não fica bom naquilo que você faz de vez em quando. Você só fica bom naquilo que você repete, naquilo que você faz a todo momento. Todos vocês passaram pelo nosso processo de vendas. Deixa eu contar um segredo. Tem o Carlão. Quem foi atendido pelo Carlão? O Carlão tem piadas que ele sempre repete. Ficar do lado dele é chato. Se toda hora você vê ele falando do Corsinha. Ele sempre conta. Ele tem 40 analogias distintas que ele usa para tirar a objeção, para criar rapport, para tornar próximo. Não fica chateado com o Carlão, por favor. Você ficou meio triste. Mas faz parte do processo de vendas. O que vocês têm que fazer? Reproduzir a mesma coisa. Não tem nada mais poderoso para a comunicação do que usar abreviações ou metáforas. Por quê? Eu posso te falar, cara, ó, o meu produto, o meu passador de slide, ele tem tecnologia Wi-Fi, consegue passar o slide em milésimos de segundos e vai a 40 quilômetros do computador e continua passando o slide. Ou eu posso chegar para você e falar, olha o tempo que eu levei, quanto eu cansei você com características. Posso chegar para você e falar, esse passador de slide é a Ferrari dos passadores de slides. Qual dos dois ficou mais fácil de entender? Por quê? Você completa as características. Porque você já fez uma associação e uma analogia. A metáfora, ela tem um poder muito grande. Só que o teu time não vai bolar essa parada. Se você não escrever isso, se você não construir isso, isso não irá acontecer. Por último, tecnologia. Todo dia eu recebo uma mensagem de alguém do LinkedIn perguntando qual é o plugin para descobrir o telefone celular da Anitta. Eu não sei para que serve o telefone celular da Anitta, por mais que eu tenha ele, né? Mas o que você vai fazer com ele? Como é que você vai ligar para a Anitta? Você vai tentar prospectar a Anitta? Não vai dar certo, tá? Tecnologia é muito útil. Tecnologia é um acelerador. Ele te traz velocidade, ele te traz performance. Só que, se você não construiu a estratégia, não definiu qual que é o canal, não definiu qual que é o processo, a tecnologia só vai fazer você se perder. Por quê? Pensa num carro. Você pega lá o Tesla, né? Um carro autônomo e tal. E aí você entra no Tesla e o Tesla te pergunta, para onde nós vamos? Você fala, não sei, o que vai adiantar? Ou você entra no Tesla e, na verdade, você tem que ir para o meio da Amazônia. O que você vai fazer com o Tesla? Você entra no Tesla e o caminho que você vai percorrer é um deserto. O que você vai fazer com o Tesla? Não adianta. Tecnologia é a última etapa. Tecnologia muda jogo, tá, gente? Tecnologia bota velocidade. A gente não cresceria na velocidade que a gente cresce se a gente não usasse Zorro. Mas só adianta depois que eu definir a estratégia. E dentro dessa perspectiva, para montar a tua máquina de vendas e para construir isso tudo, você só tem 3 passos que você precisa executar, operacionalmente falando. Primeiro ponto, definir quais são os segmentos prioritários. De todo mundo que você vende, onde que você ganha mais dinheiro, gente? Onde que é mais fácil? Onde que a receita vem melhor? Definir segmento prioritário, quem é a persona e como esse cara compra. Segundo ponto, cara, qual é a tua proposta de valor? Por que alguém para dar dinheiro para você? Por que alguém paga pelo teu serviço? Qual que é a transformação? Não é falar que o meu produto é viagem para Ilha Grande. Não. Qual é a transformação que o teu cliente absorve a partir do momento que ele trabalha contigo? Anteontem, a gente entrevistou o Luiz Justo, o CEO do Rock in Rio. Eu falei, cara, o Rock in Rio é uma empresa de eventos? Esse é o posicionamento do Rock in Rio? Ele falou, não. Rock in Rio é uma plataforma de experiência. 50% da minha receita é patrocínio. Então, eu não vivo de vender
bilhete ou ingresso. Mas o que a gente faz é, a gente cria uma experiência emocional nos consumidores de marcas que querem se posicionar de uma maneira diferente. Quem passa pela experiência nunca mais esquece. Olha como é diferente você pagar um dinheiro pro Facebook, mostrar um ad seu, ou você criar uma experiência onde o cara vai contar pros netos dele de como foi o dia que ele passou lá dentro do Rock in Rio. Qual é o teu posicionamento? E, cara, posicionamento, muita gente acha que é um negócio complexo, preciso ser a Apple e tal, nananã. Não, cara, posicionamento é absurdamente simples. Posicionamento não é o que você faz com o teu produto, é o que você faz com o teu produto na cabeça do teu cliente. E pra mim, a melhor maneira de entender posicionamento é uma história que é o seguinte: 2 vendedores andando por uma floresta. Quando eles olharam pra trás, tinha um urso gigante. Primeiro vendedor, desesperado, falou, infelizmente, morremos. Segundo vendedor, amarrando o cadastro do tênis, se alongando. Primeiro vendedor vira pro segundo e fala, cara, olha o tamanho desse urso. Você não tá vendo que nós não vamos conseguir correr mais do que ele? Segundo vendedor vira pro primeiro e fala, eu não preciso correr mais do que o urso. Eu só preciso correr mais que você. Isso é posicionamento. Posicionamento é, eu não tenho que ser a melhor opção do meu mercado. Eu tenho que ser a melhor opção pro segmento que eu optei em atender. Pro perfil de cliente que me compra. Cara, isso é libertador porque você entende. Eu não preciso ser o mais barato. Eu não preciso ser o mais tecnológico. Eu não preciso ser o mais avançado. Eu preciso ser o melhor pela perspectiva do meu cliente. O que é importante para ele? Quais são os atributos e características? É o prazo de entrega? É a qualidade do produto? É o nível de atendimento? E aí tem uma força, gente. Toda vez que eu vou desenhar uma máquina de vendas para alguém que vai competir no mercado muito concorrido, onde tem alguém muito bem posicionado, essa é a grande vantagem. Depois, assistam um vídeo que tem na internet do Steve Jobs lançando o iPhone em 2007. O Steve Jobs, ele mostra muitas coisas importantes, mas em especial, ele mostra como o mercado de smartphone estava posicionado naquele momento. Bank, Sony Ericsson, Samsung acho que não existia nessa época ainda, mas tinha 1 zilhão de aparelhos. Aí você fala assim, porra, BlackBerry. Aí você fala assim, cara, eu não vou conseguir entrar num mercado onde tem tantos players. Cara, o que ele fez? Ele não só entrou, como ele destruiu o mercado. Cadê a BlackBerry? Cadê a Nokia? Cadê a Sony Ericsson? Cara, esses caras sumiram. Agora, qual que é o jogo? O que ele fez? Ele analisou o que o cliente valorizava, o que era importante para o cliente e criou uma proposta de valor e um posicionamento focado no que o cliente usa para tomar a decisão. E tem muita coisa que talvez hoje você esteja fazendo que o teu cliente nem liga, ou que para ele não faz diferença nenhuma, e que para você é um custo e para o cara, não tem nenhuma percepção de valor. Agora, como é que eu faço isso? Por que a maioria das empresas tem problema de posicionamento, Thiago? Por causa do primeiro passo. Porque se eu preciso ser melhor para o cliente que eu optei em atender, se eu não deixei claro qual é o mercado ou qual é o cliente, eu não consigo fazer isso. E aqui, velho, é uma puta armadilha. Por quê? Porque se você tomou essa decisão errada, todo o restante você vai cascatear de maneira errada. Por quê? Porque se eu não criei o posicionamento certo pro cliente que eu tô querendo, o que vai faltar? Produto. Aí o que você vai fazer? Preço. O que você vai fazer? Competição. O que você vai fazer? Menos margem. O que você vai fazer? Trabalhar cada vez mais. Estrutura de vendas. De acordo com o perfil do cliente que eu optei em vender, esse cara quer ser atendido de uma forma. Tem gente que quer ser atendido presencialmente, tem gente que quer um e-commerce, tem gente que quer por telefone, tem gente que quer videoconferência. Só que, se eu não decidir direito aqui, nada disso aqui vai funcionar. Agora, dentro da tua estrutura de vendas, você vai definir 2 coisas. Como que você gera demanda, como que você gera oportunidades qualificadas e qual que é o tipo de venda que você vai ter. Cara, vou vender para C-level, né? Que nem o Flávio, executivo, meu irmão, alto nível, o cara mais procurado do planeta, que tem 8 secretárias. Se eu botar um estagiário para falar com esse cara, em 5 minutos ele vai achar que todo mundo na empresa é retardado mental, né? O que aconteceu? Condicionou ele a isso. E aí a galera conta, pega assistente administrativo e estagiário e bota para prospectar. Isso. Faz isso e destrói teu negócio, porque é o que você vai conseguir. Principalmente se você tá indo atrás de um nível de pessoas que é muito instruído. Agora, ao mesmo tempo, cara, tô vendendo, sei lá, pro pequeno empreendedor, pro cara que tá começando um negócio, que às vezes, cara, não é um cara que tem muita linguagem, muita estrutura, e eu boto um estudante de Harvard para falar com ele, que a cada 5 palavras, 3 são em inglês, o cara não vai conectar. O cara fala, puta, tá louco, mano. Se eu não consigo entender o vendedor, imagina o produto. Então, assim, eu preciso ter esse encaixe. E, de novo, a definição do foco, ela é fundamental para que eu consiga fazer isso. Porque sem foco, eu vou ter que trazer um cara generalista. E generalista faz o quê? É o pato. Já viu o pato? Nada, anda e voa. E o que ele faz bem feito? Nada. Agora, aqui, gente, eu sei que vocês sofrem com isso, tá? Aqui, a gente tem... O Daniel, ele explica isso muito bem no Previsível e Irracional. Um viés cognitivo. Quando a gente fala de definição de nicho, a tua cabeça, ela, assim, primeiro de tudo, tá? Você adora ganhar, mas você lida muito mal com a perda. Toda vez que você perde ou que diminui, você se sente muito mal. Quando a gente fala de definir um nicho, a tua cabeça olha isso como uma tortura. Fala assim, não, eu vou ser pequeno, eu não vou conseguir, não dá, eu prefiro vender pra todo mundo. Aí você pergunta a pessoa, quem é o teu cliente? Quem tem CNPJ, né? Porra, animal, tá muito bem segmentado. O que acontece, gente? Quando a gente fala de atacar um nicho, não significa que eternamente você precisa viver dentro desse nicho. Só que, agora, no momento que você tá buscando a escala, buscando a sua meta, você vai focar em um nicho até o teu próximo ciclo. Você vai
vai dominar esse nicho. Você vai ser a melhor opção para esse nicho. Você vai ser, assim, extremamente eficiente, vendendo 2 vezes mais, gastando menos no menor ciclo de venda. E o cara fala contigo e fala, caraca, esse cara é especialista no que eu tô precisando. Não tem uma opção melhor. E aí, quando esse nicho começar a ficar saturado, mas você já vai estar cheio da grana, você vai pro próximo. Mas eu já vi muitas empresas que tinham essa dor de definir o nicho, não queria, definiu, ganhou tanto dinheiro que falou, velho, não vou pro outro nicho não. Esse aqui é uma maravilha, o cara não chora desconto, me paga em dia, não me enche a paciência e ainda conta de mim pra todo mundo. Velho, olha que maravilha. Só que não é confortável, eu sei que é desconfortável, tem a insegurança, putz, e se acontecer alguma coisa nesse mercado, faz parte do jogo.